Então hoje nós iremos falar sobre um gênero textual que são as cartas abertas, né? Ou carta aberta. Bom, então primeiramente, quando nós falamos de carta aberta, é necessário sabermos que é um gênero textual, né, com uma função de direcionar alguma mensagem ou algum questionamento solicitado. Lógico que de determinado indivíduo ou grupo para alguma pessoa, né, ou até mesmo organização de reconhecimento público, né? Então, por meio desse texto, o autor ele vai procurar defender um ponto de vista e assim convencer não apenas o destinatário, né, como é uma carta, mas como também o público que tiver acesso a essa carta, ok? Bom, então quando nós falamos de carta aberta, né, ela vai ser um modelo de texto epistolar, né, ou seja, a carta aberta, ela tem como principal objetivo caracterizar, né, ou seja, vai informar, instruir, alertar e protestar, né, reivindicar ou até mesmo argumentar sobre determinado assunto por consequência, né? É um veículo de comunicação coletiva, ou seja, é destinada a várias pessoas, né? Então, assim, esse tipo de gênero textual, ele vai ser destinado a quem? Sindicatos, instituições, autoridade municipal, em geral a um público específico, tá bom? Então vale lembrar, né, que quando nós falamos de carta aberta, ela vai ser muito semelhante a uma carta comum, né? Pois ela vai possuir um remetente e destinatário, data, local e assinatura, né? Bem como é uma mensagem direta, né? É onde vai ser direcionada, né? Objetivamente do autor para o leitor. Entretanto, pessoal, esse gênero ele é produzido em contextos e com funções diferentes, né? Que elas vão ser voltadas para o cunho de função social, tá? Lembrando que o adjetivo aberta, né, ele serve para marcar o seu caráter público, né? Pois ela é utilizada para se posicionar e questionar algo, né? Ou alguma instituição, né, que possua uma visibilidade e reconhecimento social, tá? Assim como esse gênero, ele pode exercer, né, funções cidadãs, né, por meio da publicização, né, do seu posicionamento crítico, né, a solicitação e a sugestão de medidas políticas, né? Então, assim, vai ser um alerta, né, um texto alerta para, assim, reivindicar os seus possíveis direitos. Então, a carta aberta, né, ela tem um destinatário, um remetente, né, como eu disse para vocês, não são seres individuais e por isso ela é diferente das cartas pessoais, né? A carta aberta, ela não está reduzida a somente um gênero textual, ou seja, ela pode ser um texto instrucional, né? Expositivo, argumentativo ou descritivo, né? Então, essa carta, ela pode englobalizar mais de um gênero, ou seja, ela pode ser, ao mesmo tempo, descritiva e argumentativa, né? Então, vale reforçar que ela vai representar uma importante ferramenta de participação política, né, dos cidadãos, em vez que representa um determinado assunto de interesse coletivo, tá? Então, ela pode ser comparada com uma carta de denúncia? Pode, tá? A carta aberta argumentativa, né, ela vai ter um caráter, sim, argumentativo, porque ela vai tratar de um assunto específico, né? E a sua escrita, ela deve seguir um formato persuasivo, né? Ou seja, que venha de encontro a chamar a atenção dos leitores, né? Que vai estimular o leitor a concordar com as suas opiniões. Geralmente, ela é feita com o objetivo de levar reclamações, né? Ou até mesmo reivindicações, tá? Que vão ser direcionadas a autoridades, né, expondo argumentos para persuadi-los, né, ou seja, para convencê-los a um determinado assunto. Ela vai ser sempre escrita na primeira pessoa do singular, então por isso seu caráter é pessoal, já que o assunto exposto é o ponto de vista do locutor, né, durante todo o corpo do texto, né, onde deve ser trabalhado a interlocução entre o emissor e o receptor. Ok? Vale lembrar também, pessoal, que a carta aberta ela não é um texto muito extenso, né? Ou seja,
A sua linguagem é clara, né, coesa, está de acordo com as normas gramaticais. Geralmente, elas vão ser veiculadas nos meios de comunicação. Né? Que meios de comunicação são esses? A televisão, rádio, internet, revistas, etc. Ou seja, sendo que os assuntos mais abordados, eles vão apontar algum problema, né? Ou seja, uma denúncia, né? Onde demanda da comunidade que apoie alguma causa ou dentre outros assuntos referentes ao meio social, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho da estrutura, né? O título, né? No caso, ele tem um nome, né? Que você dará a sua carta aberta, né? Comumente, o título, ele vai ser o objetivo, né? Ele vai ser algo pontual. Por exemplo, a carta aberta ao Ministério da Educação, né? Então, no caso, indicando tanto o gênero, né, quanto o destinatário. Deve vir centralizado, né, no topo do texto, né? E assim, tipo, logo em seguida do título, nós vamos ter a introdução, né, que vai ser o início da sua carta, que vai ser um momento das apresentações sobre as ideias, né, ou seja, as temáticas que serão discutidas do remetente da carta e a diversas vezes até mesmo ao destinatário. Então, ou seja, a introdução ela vai ter a função principal de situar o leitor a respeito do que será abordado. Então, nesse sentido, é importante lembrar que, por não ser direcionada somente ao destinatário, mas também ao grande público, muitas vezes o autor ele pode apresentar informações direcionadas aos diversos leitores, no intuito de contextualizá-los a respeito de detalhes, né, que possam não ser conhecidos por todos, ok? E a carta aberta, ela vai ser utilizada principalmente para criticar, né, solicitar ou sugerir algo de caráter social. Então, desse modo, é comum que a introdução também ela apresente as primeiras informações a respeito do problema detectado, tá? De modo que, ao final da leitura dessa parte, o leitor ele vai conseguir identificar as informações principais do texto. Tá? Então, terminando essa parte da introdução, nós vamos ter o desenvolvimento, né, que vai ser a parte do texto em que as questões apresentadas na introdução elas vão ser mais aprofundadas, né? Ou seja, é o espaço no qual se pode explicar melhor esses conceitos, né, que vão ser apresentados ou a situação do problema abordado. Lembrando que aprofundar é como interferir na vida das pessoas ou por isso vocês irão apontar esse problema mais detalhadamente. Além disso, nessa parte, pessoal, vale lembrar que é essencial que se apresentem e se desenvolvam os argumentos, né, que embasam, né, o posicionamento crítico defendido, podendo, para isso, lançar mão de outros textos, né, tipo como os dados estatísticos, gráficos, reportagens, pesquisas, né, e entre outros. Então, ou seja, o intuito é fortalecer o seu ponto de vista no desenvolvimento da sua carta. E depois nós vamos para a conclusão, né, que vai ser onde você vai encerrar os debates a respeito da questão apresentada, né? Ou seja, você vai encaminhar a um desfecho, no qual comumente, né, se apresenta uma sugestão para o problema identificado. Além disso, é possível também fazer uma conclusão crítica, né, pessoal? Sugerindo ao destinatário e a todos os leitores uma reflexão a respeito do assunto, ok? E na despedida, que a despedida nada mais é que uma pequena frase, né, na qual o remetente ele agradece pela atenção e se despede do destinatário, né, tipo, com um certo grau de formalidade, né, comumente ele vai se utilizar a forma que atenciosamente, né, que no caso vai ser essa pequena frase que fica separada do grande texto, né, ou seja, situada na lateral esquerda da folha. Tá? Então, isso daí é algumas regrinhas, né, textuais que você deve se atentar, tá bom? E nós temos a assinatura. Que a assinatura nada mais é do que a identificação social do remetente. Ela pode se referir a uma pessoa, ou a um grupo, né, ou uma instituição. Assim, escreve-se um nome, né, que vai identificar a quem endereça a carta, e abaixo da linha de despedida e na lateral direita da folha.
tá? Então, assim, tem sérios fatores, né, que vão influenciar na escrita de uma carta aberta, né? Então, assim, é necessário que a gente prestar bastante atenção, né, para você estar redigindo uma carta aberta, onde siga, né, esses padrões textuais, né, propostos para vocês. Então aí a gente tem um exemplo, né, de uma carta aberta à comunidade de Manaus, né, onde eles vão tratar sobre um assunto, né, diz respeito à comunidade de Manaus. Tá? Então embaixo, olha lá, tipo no canto, né, nós temos a despedida, né, que é o atenciosamente, e embaixo a Associação de Artesãos de Manaus. Tá bom? Algumas dicas, pessoal. Lembre-se de informar a data e o local, né, apresentar o destinatário, que foi aquilo que eu disse. Vocês precisam sintetizar o assunto, né, de modo que o problema seja exposto como um interesse coletivo e não só um interesse individual. A questão tipo dos verbos, né, eles podem ser usados em primeira pessoa do singular, né, ou se for um conjunto de pessoas, na primeira pessoa do plural, que no caso é o nós, né. E assim, para ser uma carta aberta, né, tipo, voltada, né, num cunho social, nós devemos manter o texto sempre claro e objetivo, né, utilizar as informações organizadas, né, lembrar que é necessário criar uma forma de diálogo, né, com esses possíveis destinatários. E caso a carta ela transmita que argumentação tipo, quanto a algum problema, né, de bom tom, oferecer também a resolução tipo, do mesmo, né, tipo, para esses destinatários, a importância, né, tipo, desse assunto para a comunidade. Então, assim, e no finalzinho, né, é necessário que você reforce, né, ou seja, você faça um agradecimento e uma despedida cordial, ou seja, não se esqueça da assinatura, ok? Então, assim, que eu acredito, né, que a maior dificuldade é de como criar essa carta aberta, né? Então, assim, para se fazer uma carta aberta, é necessário, antes da produção textual, né, você, escritor, né, identificar e pontuar o destinatário exato ao qual destinará o seu texto, tá? Então, a primeira coisa é você ver quem será o destinatário ou os destinatários. E depois você vai começar a definir a questão que será abordada e os argumentos que serão apresentados, ou seja, qual que é o assunto da minha carta. Além disso, pessoal, é importante refletir sobre a organização desse material, tá? Selecionando o que será apresentado, né, em qual ordem, para o seu texto ficar coerente e organizado. Então, assim, primeiro, né, você vai iniciar a sua carta que assinando a data, né, e local no canto esquerdo do início da folha, né, tipo, pois toda carta ela necessita da marcação espaço-temporal, né? Em seguida você dará um espaço para baixo e no centro da folha, né, você vai inspirar o seu título, ou seja, na linha seguinte você vai iniciar o seu grande texto pela introdução, que foi o que nós dizemos, né, anteriormente. No grande texto, né, que vai ser a introdução e desenvolvimento, você vai apresentar as suas ideias principais, ou seja, as perguntas provocativas, né, e os problemas identificados no início do seu texto, seguidos, né, do aprofundamento. E onde que será esse aprofundamento dessas questões? No desenvolvimento, né? É onde eles vão ser encerrados, né, com uma possível proposta de melhoria ou até mesmo de uma reflexão, que será encaixado lá na conclusão. Quando você terminar a sua conclusão, você vai encerrar a fase anterior, né, da seguinte forma: você vai dar um espaço para a linha abaixo e na lateral esquerda, né, tipo da folha, você vai inserir uma pequena marca de despedida, né, indicando a finalização da sua carta. Né? Então, ou seja, na próxima linha, na lateral direita da sua carta, você vai inserir a sua assinatura, né, ou a do grupo do qual faz parte, e assim você vai finalizar a sua carta aberta, né, ou melhor dizendo, a sua carta aberta argumentativa. E no mais é isso, é um gênero textual tranquilo, rápido, né, e eficaz, né, com um cunho social, né, que serve para trazer melhorias, né, ou até mesmo uma reflexão para
os destinatários ou para o destinatário, tá? E no mais é isso, tá? Quaisquer dúvidas em relação ao conteúdo, vocês podem estar encaminhando no grupo virtual de WhatsApp da sala de vocês, né? Ou até mesmo pelo meu e-mail. E assim nós vamos tentando sanar essas possíveis dúvidas, tá? E no mais é isso.